noite. Graça e paz. Tiveram um bom dia hoje? Espero que sim. E eu espero que você fique acordado aí, apesar de talvez seja um pouco cansado, para recebermos um pouco mais daquilo que Deus vai nos falar. Eu creio que Deus tem algo para nos falar nessa noite. Espero que também você creia, Deus. Deus tem algo para te falar. Deus é tão bondoso, Ele sempre nos surpreende. E como diz a palavra, Ele nos responde muito mais do que nós pedimos ou imaginamos. Infinitamente mais, diz a palavra de Deus. Eu creio que Deus tem algo para falar conosco. Estou desejoso de ver Deus falando com a gente aqui nessa noite. Nós vamos dar continuidade. Mas antes de eu meditar na palavra, aliás, ontem eu esqueci de apresentar a minha esposa. Eu queria que ela ficasse em pé, a Damares, minha esposa. Ontem, uma falha técnica, mas minha esposa está ali. Estamos muito felizes de estar aqui com vocês. Atos capítulo 4, versículo 12. Atos capítulo 4, versículo 12. Quero, antes de meditar no assunto, fazer essa proclamação. E como eu tenho feito, eu quero proclamar e depois você proclama junto comigo. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Aleluia. Eu vou falar nessa minha tradução e você repete depois de mim, tá bom? Vamos juntos? Juntos não, eu falo e você depois repete. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Aleluia. Não há outro nome, meus irmãos. Ele é o único nome. O nome que está acima de todo nome. O nome pelo qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor. Não há nenhum outro nome que importa que os homens sejam salvos. É nesse nome que nós pregamos o Evangelho, é nesse nome que nós trazemos as boas novas, é porque é nesse nome que há salvação. Não há salvação em nenhum outro nome. Eu espero que isso esteja muito claro e muito forte nos nossos corações. Não é a religião, não é a forma que eu prego o Evangelho, não é nada, não é método, não é nada, mas é o nome de Jesus. É nesse nome que há poder. É nesse nome que todo joelho se dobra. É nesse nome que Satanás tem que se render. É nesse nome que o diabo, você vai resisti-lo e ele vai fugir de você. É no nome de Jesus. Nome que está acima de todo nome. E não há nenhuma salvação fora deste nome. Aleluia. Nós falamos ontem sobre algumas lacunas que existem nas assembleias. É claro que alguma assembleia em particular aqui pode não ter essa lacuna, mas de um modo geral eu tenho notado algumas lacunas. E ontem nós falamos da questão dos fundamentos. Um dos fundamentos é quem nós somos em Cristo. Eu espero que você já tenha aí começado a fazer a sua cola para você anotar e quando precisar se valer dessa anotação sua, né? Depois, quem quiser também, eu estou facilitando o trabalho de vocês, mas
Depois eu posso te mandar uma lista com 100 definições, 100 como é que eu diria? 100 coisas que você é em Cristo, que está na Bíblia. Eu espero que você se deleite com essas verdades. Você está consciente de quem você é em Cristo? Nós falamos algumas coisas ontem. Você já se alegrou de ontem para hoje com isso? Viva esta realidade. E tem outras lacunas, e eu quero falar de mais uma delas hoje, que é a questão da comissão do Senhor, a questão de pregarmos o Evangelho, de fazermos discípulos. Essa tem sido uma lacuna, irmãos, e nós precisamos voltar para a palavra do Senhor, nós precisamos buscar ajuda do alto, e preenchermos essa lacuna que está aí, nos perseguindo. Como eu disse ontem, lá, alguns anos atrás, alguns irmãos que, como nós, reúnem no nome do Senhor, chegaram a pensar e até falar e manifestar: olha, nós vamos cuidar da edificação da casa de Deus, e deixa que os outros façam o evangelismo, como se o evangelismo estivesse fora da edificação. Na realidade, nós precisamos buscar as pedras vivas, porque são elas que serão usadas na edificação da casa do Senhor. Cada um de nós é pedra viva que colocada vai formando a casa do Senhor. E nós precisamos evangelizar, precisamos mais ainda do que evangelizar, fazer discípulos para Cristo Jesus. Não discípulos para nós mesmos, mas para o Senhor. Como é que tem sido entre as localidades? Ontem, eu não estou aqui, irmãos, por favor, criticando nem julgando a nenhuma assembleia, mas é uma constatação apenas. Ontem eu perguntei quem tinha ganhado uma vida para Jesus no ano passado. 14 pessoas vieram aqui. Não sei se foram 14, mas mais ou menos, acho que foi os livros que eu dei aqui. Isso é muito pouco, não é verdade? E nós precisamos pedir a graça de Deus e irmos em frente naquilo que o Senhor nos designou. O Senhor, Ele trouxe para nós esse comissionamento. Mateus 28:18, nós todos conhecemos de cor. Diz: Jesus aproximando, falou-lhes dizendo. Quando Jesus está falando isso, é o Senhor ressurreto. Antes da sua morte, Jesus, Ele deu uma comissão para os seus discípulos, para os 12 e para os 70. Mas depois da sua ressurreição, Ele novamente dá uma comissão para os seus discípulos. E isso afeta até nós que chegamos aqui hoje como discípulos de Jesus. Jesus aproximando, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Você crê que Deus está com você? Você crê que esse versículo é para você? E então agora eu peguei você. Se você crê que esse versículo é para você, você tem que crer que os anteriores também são para você. Esse ide é para você também? Sim ou não? E se a gente não estiver indo, o que está acontecendo conosco? O que está acontecendo se a gente não está indo? Queridos, percebam? Às vezes nós ficamos distraídos. Mas essa é uma comissão. Queridos irmãos, imagina que a cena, o Senhor ressurreto, Ele aparece a seus discípulos. E a palavra de Deus diz que Ele ficou 40 dias com seus discípulos, depois que Ele ressuscitou, aparecia aos seus discípulos e ensinava as coisas concernentes ao reino de Deus. Mas logo antes dele ser assunto ao céu, uma das coisas que Ele diz, Ele dá essa comissão para os seus discípulos. Vocês acham que isso seria importante para a igreja ou não?
Será que seria importante isso que Jesus falou? É claro, absolutamente importante. O Senhor está falando aqui para os seus discípulos, e Ele fala isso já como ressurreto dentre os mortos. E mais, Ele ainda diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Obrigado, irmão. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Que maravilha isto! Você e eu fomos comissionados pelo Senhor Jesus, debaixo da autoridade que Ele recebeu. Como foi que Jesus recebeu essa autoridade, meus irmãos? Como foi? O homem na queda transferiu a autoridade que Deus tinha dado para ele, para Satanás. Mas precisou vir um outro homem, o segundo homem. O Senhor Jesus, sendo Deus, se fez carne. Ele se fez homem para quê? Para ir ali na cruz, e Ele fez a obra que a Ele foi confiada, mas Ele tomou de volta aquela autoridade que tinha sido tomada do homem. Por isso Ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto ide. Nós estamos debaixo da autoridade do Senhor Jesus. Ele conquistou de volta essa autoridade. Quando Satanás tentou Jesus, Satanás falou: olha, eu vou te dar tudo isso porque essa autoridade me foi concedida. Quem que concedeu essa autoridade para Satanás? Satanás não estava blefando com o Senhor Jesus. Quem tinha passado essa autoridade é o homem na queda. Mas louvado seja Deus, o Senhor Jesus resgatou todas as coisas, e Ele tomou de volta essa autoridade. Agora a autoridade está nas mãos do Senhor, não mais nas mãos do inimigo. A autoridade está no nosso Senhor Jesus, e Ele diz: ide, portanto, por causa disso, por causa da autoridade que me foi dada, ide. Que tremenda atribuição que o Senhor nos deu, grande comissionamento. Querido, esse é um dos maiores mandamentos do Senhor para nós. É a maior tarefa para a igreja, fazer discípulos para o Senhor. Deixe-me fazer uma pergunta. Nós falamos tanto às vezes em escatologia, na volta de Jesus, e eu amo esse assunto. Mas existe um verso em Mateus, vou te dar uma dica aí, Mateus 24, que diz: quando virá o fim? Quando é que virá o fim, segundo a palavra de Jesus? Você se lembra? Esse evangelho será pregado, o evangelho do reino, e então virá o fim. Você quer que Jesus volte? Quem quer que Jesus volte? Por favor, levanta a mão. Ainda bem, todo mundo aqui está levantando a mão. Mas se Jesus falou que Ele só vai voltar, que o fim só virá quando o evangelho for pregado a todo mundo, e se nós não estamos pregando o evangelho, não resolve a gente levantar a mão e dizer que a gente quer que Jesus volte, porque a gente está dizendo com os nossos lábios que queremos, mas com as nossas ações nós estamos dizendo que não queremos. Você percebe isso? Se para o Senhor Jesus vir, você e eu precisamos pregar o evangelho, e se nós não pregamos o evangelho, então o Senhor não pode voltar. Às vezes nós achamos que Jesus estabeleceu um dia para Ele voltar. Não estabeleceu, irmãos. O Senhor virá quando as coisas acontecerem, e por isso nós precisamos cooperar com Deus. Ontem nós falamos que nós somos cooperadores de Deus, somos embaixadores de Deus, e como cooperadores de Deus, embaixadores de Deus, foi nos dado essa incumbência de pregarmos o evangelho. Queridos irmãos, o que é uma igreja, vamos chamar assim, normal? O que é a normalidade da igreja? Nós podemos ver isso no livro de Atos. Assim que surgiu a igreja, o Espírito Santo foi conduzindo os irmãos, e aquilo serve para nós, não propriamente como um padrão, mas nós vemos ali alguma referência para nós observarmos. E o que acontecia? Deixa eu ler alguns versos para você. No primeiro dia em que o Espírito Santo foi derramado, naquele domingo do Pentecoste, o que aconteceu quando Pedro, cheio do Espírito Santo,
aquele homem que era muito medroso, que estava com medo, junto com os outros discípulos, fechado ali, né? Quando o Senhor tinha sido crucificado, eles estavam num lugar fechado, portas trancadas. Esse Pedro, também antes até mesmo, né, de Jesus ser crucificado, ali naquela noite da crucificação, ele negou o Senhor. Mas agora, no dia do Pentecoste, quando caiu o Espírito Santo sobre eles, eles foram revestidos de poder, e Pedro levanta com todo o poder do Espírito Santo, e ele prega uma palavra. Que diferença daquele Pedro de antes e agora? Mas ele prega, e o que acontece? Capítulo 2 de Atos, versículo 46. Desculpe, versículo 41. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. No sermão apenas, 3.000 pessoas converteram. Louvado seja Deus. O poder do Espírito Santo. A igreja começou assim. Eram 120 que estavam ali no cenáculo, de repente já tinham 3.120. Atos 2, 47 diz assim: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Queridos, isso deve ser o normal nas nossas assembleias. Não tem sido o nosso normal, mas esse é o normal de Deus. O Senhor acrescentava. Capítulo 4, versículo 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra aceitaram. Olha o que diz aí, não é? Pedro, ele prega ali de novo. Acontece aquele milagre do paralítico que estava na porta ali mendigando, e Pedro e João diz, né, não tem ouro nem prata, mas o que temos isso te damos, em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. E ele saiu pulando, louvando a Deus. E quando Pedro vai explicar, ele prega e diz aqui a palavra: subindo o número de homens a quase 5.000. Aleluia! Não é maravilhoso isso? É o poder de Deus em ação. Mas o poder de Deus não vai agir se alguém não pregar. Não teria se convertido essas 2.000 pessoas se Pedro não tivesse pregado. O poder de Deus não manifestaria se alguém não abrisse a boca e pregasse o Evangelho. Mas quando Pedro abre a boca e prega o Evangelho, o Espírito Santo vem e confirma, e há um acréscimo. Atos 5,14 diz assim: e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor. Você está prestando atenção nisso? A igreja crescia, crescia, crescia. Atos 6, versículo 7. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém. Alguém está com a Bíblia aberta aí? O que é que diz aí? E em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Atos 9:31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, no conforto do Espírito Santo. O que acontecia, meus irmãos? Vamos falar alto isso aí? Crescia em número. A igreja crescia em número. Fale bem alto isso aí. Crescia em número. Eu estou falando isso, vocês me desculpem se às vezes eu sou um pouco meio assim infantil para falar, mas é porque eu quero que todo mundo entenda com clareza isso, para que isso grave. É uma palavra que nós precisamos gravar na nossa mente, renovar a nossa mente, tirar
conceitos errados, com tradições erradas. Talvez você já tenha visto falar muitas vezes isso. Eu até me pergunto, eu não me lembro, mas eu posso ter sido culpado de falar isso. O que importa é a qualidade, não é número. Você já viu isso? Ah, meus irmãos, com relação aos salvos em Jesus Cristo, o que importa é número, sim. O número importa. Se alguém foi salvo, se você foi salvo, você é um a mais, e importa que você tenha sido salvo. Se alguém fica de fora, não está bem. O número importa, e cresci em número. O Espírito Santo fez questão de usar Lucas para registrar isso, e crescia em número. Não entre nessa de que não é necessário. Ah, nós queremos fazer como Pedro ali, ele ficou bem sem saber no Monte da Transfiguração, e ele disse: ah, Senhor, é bom, vamos fazer três tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés, outra para Elias, vamos ficar aqui em cima, nesse monte maravilhoso da Transfiguração. Louvado seja Deus, veio uma nuvem, o que aconteceu? Não viram mais ninguém. Por quê? Nós queremos ficar lá no monte, queremos ficar nas nossas reuniões, nas palavras muito solenes, nas palavras muito altas, muito elevadas, as palavras, do caminho da cruz, as palavras da ressurreição. Queremos falar sobre a volta de Jesus, queremos falar tantas coisas, queremos estar aqui na mesa do Senhor, estar entre nós, entre quatro paredes. Queremos estar nesse monte, mas lá embaixo, quando eles desceram, os discípulos com Jesus, tinha um endemoniado, tinha uma raça humana caída, precisando da libertação do Senhor. Não podiam ficar ali em cima, irmãos. Não era tempo de fazer isto. Sim, às vezes há momentos que nós precisamos dessa graça de Deus, do monte da transfiguração. Mas não é para ficar lá, é para nos reabastecermos da graça do Senhor e irmos. É descermos o monte, tem gente lá, tem uma humanidade caída, que precisa da salvação, que precisa da libertação. Oh, queridos irmãos, que Deus toque o nosso coração, que Deus nos dê paixão pelas almas, que o Senhor realmente toque o nosso coração, para ganharmos pessoa para Ele, para irmos fazermos discípulos. Oh, querido, um que crê no Senhor importa muito. Aliás, o Senhor diz que se um se arrepende, há festa no céu, aleluia. Como que não importaria o número de crentes? Claro que importa. Por um homem e uma mulher que se arrependem, a festa no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, como o mundo vai crer se não há quem pregue? Como? Não há. Aleluia, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Eu e você fomos chamados para anunciar essas boas novas. Só nós temos as boas novas. Nós somos a espera do mundo para um encontro com Deus. Não tem como o mundo encontrar a Deus se não for conosco. Não tem, irmãos. É claro que às vezes soberanamente alguém crê no Senhor, mas esse não é o padrão de Deus. O padrão do Senhor é que a gente vá ao encontro do perdido, e a gente leve as boas novas, leve a palavra da salvação. Esse é o padrão de Deus. Eu e você somos sal da terra. Não é que você vai se tornar, nós vimos ontem, nós somos sal da terra. E o sal é para quê? Para dar sabor. A sua vida, o seu testemunho tem que dar, sabe, um gostinho das coisas de Deus, para a pessoa desejar aquilo que você tem. Como elas vão desejar as coisas de Deus se você não é essa realidade no seu ambiente, onde você tem alguma interferência, onde você tem influência? Você é sal da terra. Mas mais ainda, Jesus diz: vós sois a luz do mundo.
Queridos irmãos, vocês não serão, vocês são. O Espírito de Deus habita em cada um dos crentes em Jesus. A luz de Deus raiou nos nossos corações. Queridos, nós não vamos ficar orando, Senhor, eu quero ser luz. Não, meu filho, você já é. Só não esconda a sua luz. Não esconda a sua luz. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a quem? Ao vosso Pai que está nos céus. Quando eles olharem as nossas boas obras, eles vão glorificar a Deus, eles vão ter um encontro com Deus. Ah, meus irmãos, nós ainda somos tão religiosos. Viva a vida que você tem em Deus e você verá os resultados disso. Você e eu devemos às pessoas da nossa convivência um encontro com Deus. No seu trabalho, os jovens aqui nas escolas, nas faculdades, com seus vizinhos, as pessoas que você convive, você deve a elas um encontro com Deus. É você que vai ser usado para que elas tenham um encontro com Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor em 2 Coríntios capítulo 5. Segunda Coríntios 5:18. Segunda Coríntios 5:18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Glória a Deus, não é isso? Eu e você estamos reconciliados com Deus. E o seu vizinho? E os seus filhos? E os seus pais? E o seu cônjuge? E os seus parentes? E os seus colegas de trabalho? Os seus colegas de escola? Você está reconciliado? Eu já estou salvo, aleluia, amém! E o resto? Louvado seja Deus. Quando Jesus te salvou, Ele não pensava só em você, Ele pensava no mundo inteiro. João vai nos dizer: filhinhos, essas coisas eu escrevi para vocês, para que vocês não pequem. Contudo, se alguém pecar, temos o quê? Um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, qual é a propiciação pelos nossos pecados. Mas é só dos nossos? Ele parou aí? Não, é de quem mais? Do mundo inteiro. A obra na cruz do Senhor é suficiente para, se todas as pessoas crerem em Jesus, elas serem reconciliadas com Deus. A obra inclusiva, a obra total do Senhor. Ah, meus irmãos, não fiquem cheios de cabeça com coisas teológicas, escolas teológicas. Leia com simplicidade a palavra do Senhor e creia naquela palavra. E pratique aquilo que está lá. A obra de Jesus é suficiente para todo homem e mulher, para toda a raça humana. Se eles crerem e confessarem o Senhor, serão salvos. Porque a obra de Jesus é suficiente. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Preste bem atenção aí. E nos deu o ministério da reconciliação. Eu queria que você dissesse para você mesmo aí, vamos dizer em voz alta: Deus me deu o ministério da reconciliação. Diga aí, vamos lá. Deus me deu o ministério da reconciliação. Diga: eu tenho o ministério da reconciliação. Diga: ministério da reconciliação. Queridos, repita isso 1000 vezes. Que isso fique na sua mente, no seu coração, e que seja realidade. Deus confiou a nós o ministério da reconciliação. Eu e você temos o ministério da reconciliação. Como que os homens vão poder se reconciliar com Deus? Através de cada um de nós. Às vezes você não tem se dado conta disso,
mas você é aquele que tem o privilégio de trazer reconciliação entre os homens e Deus. Queridos irmãos, Deus confiou plenamente em você. Deus confiou em você. Ele confiou em você e te deu um ministério. Imagina aí um presidente eleito, ele chama lá, né, os seus ministros, ele nomeia um ministro. Esse é o ministro aqui da economia, esse é o ministro do planejamento, etc. Ele confiou, ele confia naquelas pessoas, mas o Deus, Criador dos céus e da terra, Ele disse: você é meu ministro, ministro da reconciliação. Aleluia! Que privilégio, que honra! Deus nos confiou o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra de quê que está escrito aí? Fale bem alto aí, palavra de quê? Reconciliação. Mas sabe qual que é a nossa prática muitas vezes? Parece que está escrito aqui outra palavra. Nós colocamos os nossos óculos às vezes da tradição, na nossa religiosidade, e quando a gente lê essa palavra, está escrito reconciliação, mas a gente entende que é a palavra da condenação. Condenamos as pessoas ao inferno. Isso não é tarefa sua, meu irmão e minha irmã. A sua tarefa é palavra de reconciliação. É claro, nós sabemos, se alguém não crê no Senhor, o tempo da salvação vai terminar e vai vir juízo. Há um juízo eterno de Deus. Mas isso pertence ao Senhor, não a você. No momento presente, o nosso ministério não é da condenação, mas é da reconciliação. Às vezes a nossa forma de pregar o Evangelho, de levar o Evangelho para as pessoas é tão terrível. Obrigado. Às vezes nós estamos querendo levar para as pessoas, ao invés da palavra da reconciliação, a palavra da condenação. Até a forma de nós falarmos, às vezes nós vamos falar para as pessoas, levar o Evangelho, mas nós levamos o Evangelho tipo o seguinte: ó, se você não crê, você vai para o inferno. Eu já falei muito assim. É claro, se ela não quer, ela vai para o inferno, mas cadê o seu amor? Nós podemos até pregar sobre o inferno, irmãos, mas só se atreva a pregar para o inferno se você é cheio de compaixão e amor pelas almas perdidas. O Senhor Jesus falou de inferno, mas Ele era cheio de compaixão. Nós não queremos condenar as pessoas, nós queremos que as pessoas conheçam o Senhor. Nós precisamos falar do amor de Deus para as pessoas, falar da graça de Deus. Claro, nós podemos avisar do grande perigo que ela tem, mas não é para condená-la, é para que ela seja reconciliada com Deus. Percebe? O coração nosso precisa estar correto. Versículo 20: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nós somos, irmãos, essa resposta de Deus para o mundo caído. Eu e você, nós somos essa resposta. Se você se lembra, no Salmo 67, lá diz assim: seja Deus gracioso para conosco, e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Olha que lindo!
Aqui está dizendo que a bênção de Deus sobre nós abençoa o mundo. A bênção de Deus sobre nós abençoa o mundo, abençoa as nações, e está dizendo, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Queridos irmãos, voltando aqui à comissão de Jesus, Jesus realizou a obra, Ele tomou de volta a autoridade, e por causa da sua autoridade, Ele está dizendo, ide e fazei discípulos. Há muitos anos atrás, eu era bem jovem, o meu entendimento, quando eu lia aquele verso de Mateus capítulo 9, 37, quando Jesus disse assim, então se dirigiu a seus discípulos, a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos, rogai pois ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara, mande obreiros para a sua seara. Quando eu era bem jovem, eu achava que isso aqui era para orar, porque tinha obreiros, apóstolos, pessoas que tinham o ministério da palavra, mas não, meu irmão, isso aqui é para mim e para você. Nós somos os trabalhadores da seara do Senhor. Você já foi eleito esse trabalhador. Você pode seguir essa linha que Deus te deu, seguir essa realidade ou não. Você é luz, você pode esconder a sua luz ou não, mas você é luz. Você é sal, você pode dar sabor ou não, você escolhe. Você é trabalhador, você pode cruzar os seus braços e ficar na preguiça, na negligência, mas você é trabalhador do Senhor. Louvado seja Deus, Ele nos fez assim. É claro que cada um vai ser recompensado pelo seu trabalho. A parábola dos talentos nos mostra isso, um ganhou 5 talentos, outro ganhou 2 e outro ganhou 1. Quem ganhou 5 e ganhou 2, saíram e multiplicaram, saíram imediatamente. Queridos irmãos, nós falamos da volta de Jesus. Jesus está para voltar, está para voltar. Queridos irmãos, e nós estamos preparados para encontrá-lo. Nós estamos fazendo as coisas que Ele falou para a gente fazer. Eu não quero colocar peso para você, mas eu quero te encorajar a ver isto. Eu faço isso comigo, essa reflexão. Eu já estou na terceira idade. Não tenho tanto tempo como muitos aqui têm. E se o Senhor voltar agora, eu quero estar preparado. Eu não quero, como João fala, João diz, agora pois filhinhos, permanecei nele, para que quando ele voltar, não fujamos o quê? Da sua presença. Como? Envergonhados. Aqui está a coroa. A coroa, Jesus prometeu coroa para aqueles que ganharem almas, não é? Não lembra isso? Lá no tribunal de Cristo. Eu estou dando um livrinho aqui para vocês, né? Como exercício aqui, uma brincadeira. Mas lá no tribunal de Cristo era uma coroa para aqueles que ganharam almas para Jesus. Ah, queridos irmãos, que honra será para nós se pudermos ganhar essa coroa. E nós podemos agora nos exercitarmos nisto. Nos foi dado essa incumbência. Preste atenção no que Jesus ele disse para os seus discípulos. Mateus 28, que eu já li, vamos ficar aí com esse verso aberto. Jesus, aproximando-lhes, disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Como é que nós devemos fazer discípulos? Está dizendo aqui, primeiro, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois, ensinando-os a guardar o quê? Todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Quais foram as coisas que Jesus ordenou para os seus discípulos? Vocês podem se lembrar de alguma coisa que Jesus ensinou? Preste atenção nessa palavra de Jesus. Ele está dizendo assim: olha, ensine para esses novos discípulos todas as coisas que eu ordenei para vocês.
Quais foram as coisas? Leia os evangelhos. Todas as coisas que Jesus ordenou para eles. Quais as coisas que Jesus, por exemplo, ordenou para eles? Jesus ordenou algumas coisas, mas com relação à comissão, Jesus ordenou também. Antes da morte de Jesus, Jesus falou para eles que eles deviam sair e pregar o evangelho. Só que é interessante, porque antes da sua morte, o Senhor Jesus disse assim, Mateus 10, versículo 5, preste atenção nisto. A esses 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebeste, de graça dai. O Senhor fez essa ordem para eles. Então Jesus agora, depois de ressuscitado, Ele diz: tudo o que eu ordenei para vocês, inclui isso que eu li em Mateus capítulo 10. Você acompanhou isso? Em Mateus capítulo 10, Jesus dá uma ordem para os seus discípulos. E agora em Mateus 28, Ele está dizendo: olha, ensine para os novos discípulos tudo que eu ordenei para vocês. O que está escrito lá em Mateus 10. E o que está escrito em Mateus 10? À medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebeste, de graça dai. Isso que o Senhor ordenou para eles está valendo para hoje, irmãos. E olha que interessante, antes da morte de Jesus, Ele tinha dado uma orientação para os seus discípulos saírem e pregarem apenas para Israel. Mas agora o Senhor amplia essa comissão. Agora eles não era só mais Israel, era para fazer o quê? A todas as nações. Israel estava incluído também, mas agora todas as nações. Queridos, eu e você temos essa realidade para nós, essa incumbência do Senhor, pregar que está próximo ao reino dos céus. Ou seja, nós precisamos anunciar o reino de Deus. O que os apóstolos fizeram no livro de Atos? Eles anunciaram o Senhor Jesus ressurreto, anunciaram o reino de Deus. Nós precisamos anunciar o reino de Deus, mas precisamos fazer outra coisa junto com anunciar. O Senhor nos deu essa autoridade e nos deu essa ordenança. Eu e você precisamos manifestar o reino de Deus. Não só falar do reino que vai vir, mas você vai dizer e vai manifestar este reino, o poder desse reino. Como é que você manifesta o poder desse reino? Jesus falou para os seus discípulos: curai os enfermos, de graça vocês receberam, de graça dai. Meu irmão, isso aqui foi uma revolução para mim quando eu entendi isso. O Senhor Jesus falou que tudo que Ele ordenou para os discípulos lá atrás era para ordenar para os próximos. Jesus está falando para mim e para você anunciarmos o reino de Deus e curar enfermos. Epa, mas como é que é isso? Quem cura é Deus? Sim, mas o Senhor usa os seus discípulos. E os discípulos, quando Jesus deu essa ordem para eles, eles fizeram isso que Jesus falou? Claro que fez. E hoje você pode fazer isso. Quando você anuncia o reino de Deus, você também precisa manifestar o poder do reino de Deus. Manifestar o poder do reino de Deus pode ser orar com um enfermo, pode libertar um cativo. Sempre que a vontade de Deus é manifestada aqui na terra, é manifestado o reino de Deus. Eu e você, irmãos, fomos chamados para pregar esse evangelho no poder de Deus, no poder do Senhor. Preste bem atenção. Quando Lucas escreve o livro de Atos, ele diz: ó excelentíssimo Teófilo, eu escrevi o primeiro livro, que é o Evangelho de Lucas, relatando as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar.
Porque Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, vai dizer as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. É porque Jesus não terminou. E Jesus iria continuar ali no livro de Atos a fazer as obras. Mas como Jesus está sentado no trono, Ele foi assunto aos céus, Ele está no trono, como é que Ele continuará a sua obra aqui na terra, meus irmãos? Como? Através do seu corpo, a igreja, através dos seus discípulos, através de você, através de mim. Agora o Senhor, Ele continua as suas obras, Ele está continuando as suas obras pela igreja, no poder do Espírito Santo. Por isso, no dia de Pentecostes, houve o derramar do Espírito Santo para capacitar os seus discípulos, a igreja, para continuar as obras que Jesus começou. Tudo que Jesus fez, irmãos, Ele fez como homem aqui na terra, sendo Deus, eternamente Deus. Mas quando Ele veio, Ele se fez homem, e Ele ficou limitado na sua humanidade. Ele não usou a sua divindade para nada. Até os milagres que Ele fez como homem, cheio do poder do Espírito Santo. Por isso Atos 10:38 diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todo oprimido do diabo, porque Deus era com ele. E o Senhor Jesus, quando Ele ressuscitou, Ele aparece aos seus discípulos, e ali Ele fala algo tão maravilhoso. Está lá em João capítulo 20, 21, deixe-me lembrar a você essa passagem. João 20, 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Como foi que o Pai enviou a Jesus? Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E aí Ele diz o que aqui? E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Queridos, naquele domingo de ressurreição, os discípulos receberam a habitação do Espírito Santo. Jesus, antes da sua morte, Ele prometeu aos discípulos a habitação do Espírito Santo, e eles receberam naquele momento. Agora o Senhor ressurreto podia dar vida. Agora eles entraram na salvação da nova aliança. Soprou sobre eles e disse: recebei, e eles receberam a habitação do Espírito Santo. Mas o Senhor não parou aí. Assim como o Pai me enviou, também vou enviar vocês. Jesus, logo depois, mais à frente, em Lucas capítulo 24, versículo 49, Ele diz: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Depois da ressurreição de Jesus, Ele faz uma segunda promessa. A promessa do revestimento do Espírito Santo, do revestimento de poder. Porque os discípulos precisariam desse poder para continuarem a fazer aquilo que Jesus começou a fazer. Você entende? Assim como o Pai me enviou. Como é que foi a história de Jesus? Ele, como homem, foi o primeiro homem a ter a habitação do Espírito Santo. Mas Jesus não fez absolutamente nada, até que no dia do seu batismo, o Espírito Santo veio sobre ele, e ele entra naquela sinagoga depois e diz: o Espírito de Deus está sobre mim, que me ungiu. Por isso Pedro diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré, o homem, com Espírito Santo e poder. E Jesus está dizendo aqui para os seus discípulos: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Oh, queridos, eu e você precisamos do poder de Deus nas nossas vidas. Ore a Deus, não descanse até você experimentar isso. Busque: Senhor, eu quero o teu poder, eu quero ser revestido, eu quero continuar a fazendo as tuas obras. Aquilo que o Senhor começou, eu quero continuar, eu quero ir debaixo da tua autoridade, pregar o Evangelho, anunciar. E queridos irmãos, onde é esse ID? Às vezes nós pensamos no ID só alguém que está aqui e vai lá para, sei lá para a Rússia, vai para a Índia. Não, pode ser que seja isso também,
Mas o seu ir é você saiu de casa, você já está indo. Você está na rua, no ônibus, você já está indo. Você está no seu trabalho ali, é o seu id. Na faculdade é o seu id. Com seu vizinho é o seu id. Vá na força do Senhor, vá nessa graça de Deus, vá debaixo dessa autoridade e faça. Ah, mas eu ainda não recebi o poder de Deus. Não, vá, creia. Comece a obedecer ao Senhor. Talvez nesse passo você vai ver o poder de Deus. Você vai falar com alguém, ele está enfermo, ore por ele. Ah, mas eu nunca vi alguém ser curado. Mas também você também nunca orou por alguém? Ore. Comece a orar. Deus pode fazer coisas maravilhosas quando você vai em obediência ao Senhor. Olha, é muito maravilhoso quando você vê ali no final do livro de Marcos, o que aconteceu lá? Diz a palavra que eles saíram pregando a palavra. Olha aí o que está escrito aí no finalzinho, no último verso aí de Marcos, capítulo 16, último verso. Há uma palavra que eu acho maravilhosa. Nós somos cooperadores de Deus, certo? Mas olha o que está escrito aí. Alguém achou aí? Eles saíram pregando em toda parte. Agora diz aí o quê? Cooperando com eles quem? O Senhor. Deus cooperou com os discípulos. Deus vai cooperar com você quando você for anunciar para o seu vizinho, para o seu colega de trabalho, para quem quer que seja. Mas você tem que ir. Quando você vai, o Senhor coopera com você. E está dizendo até com sinais, confirmando a palavra. Querido, você quer ver sinais na sua vida? Vá pregar o Evangelho, vá anunciar as boas novas. Esses sinais seguirão a quem? A quem creem, os que creem. Quando você vai, os sinais vão seguir a você. Presta atenção nisso. Os sinais vão te seguir, eles vão atrás de você, tá bom? Eu só comecei a ver pessoas enfermas sendo curadas quando eu comecei a orar mais por elas. Eu só comecei a ver pessoas crendo em Jesus quando eu comecei a testemunhar para elas. Se você não testemunha, se você não ora, você não vai ver nada. Mas se você faz isso, Deus vai cooperar com você. Você quer que Deus coopere com você? Quem quer? Levante a mão aí. Aleluia! Mas você tem que ir para fazer a sua parte, tá bom? Faça a sua parte. E Deus vai cumprir aquilo que Ele está dizendo. Faça a sua parte. Ore ao Senhor, sempre, todo dia. Senhor, eu quero o revestimento, eu quero a unção do Espírito Santo. Assim como o Senhor ungiu a Jesus de Nazaré, eu quero ser ungido também. Esta é a tua promessa. Jesus falou: assim como o Pai me enviou, eu também vou enviar você. Senhor, eu quero esta tua unção, eu quero essa tua graça. Ah, mas eu ainda não recebi, por isso. Vá, no caminho você pode receber. Não espere uma coisa extraordinária acontecer. Não, vá, obedeça. Simplesmente fale. Agora, muitos aqui ficam numa situação complicada. Eles acham que para pregar o Evangelho você tem que decorar um monte de versículos, você tem que saber tudo assim na ponta da língua, falar. E aí fica um negócio meio mecânico, né? Não, irmãos. Qualquer pessoa, ela precisa falar do amor de Deus, falar da graça de Deus, testemunhar aquilo que Deus fez nela. Lembra daquele cego a quem Jesus curou, e eles ficaram lá discutindo, quem curou, será que aquele homem que te curou é pecador ou não? E aquele cego no final, ele já estava meio chateado ali com aquele povo. Ele falou: se ele era pecador ou não, eu não sei, mas uma coisa eu sei. O que ele falou? Eu era cego e agora vejo. Eu era pecador, mas agora fui salvo. Olha, eu estava lá, mas agora estou aqui em Cristo. Esse é o seu testemunho. Você não precisa saber de muita coisa, só falar isso, testemunha isso, isso atrairá as pessoas. Deus vai cooperar com você. Dê o seu testemunho. No meu trabalho eu tenho tido a oportunidade de testemunhar para as pessoas. E eu brinco com a minha esposa que parece que às vezes o peixe está pulando na rede.
O peixe está pulando na rede. Às vezes as pessoas batem na porta, vem cá, você podia fazer uma oração por mim? E às vezes as pessoas, eu estou conversando com ela, mas pela fé, eu quase que trato ela como um irmão em Cristo. Eu começo a falar das coisas, olha, Deus fez isso comigo, olha, teve um dia que foi assim assado, Deus fez assim assado. Algumas pessoas, puxa vida, isso é o que eu mais quero que aconteça comigo, mas não aconteceu ainda, como é que eu faço? Fé é você fazer o quê? Trazer à existência aquilo que não existe. Quando você pregar o evangelho, creia que aquela pessoa que hoje não é crente, que ela vai crer no Senhor. Faça isso, irmãos. Vocês vão ficar surpresos. Às vezes nós somos tão lerdos nas coisas, mas Deus pode fazer tantas coisas maravilhosas. Ah, queridos irmãos, quantas surpresas nós vamos ter. Quando você for pregar o evangelho, uma coisa que eu aprendi que tem me ajudado bastante. Peça ao Senhor, Senhor, eu quero encontrar os filhos da paz. Se você encontrar um filho da paz, essa pessoa está aberta para o evangelho. Há um texto que depois você lê, o tempo já está avançado, mas está em Lucas capítulo 10, do versículo 1 ao 12. Jesus dá algumas orientações. O Senhor está falando sobre irem pregar o evangelho. Aí no versículo 5 diz assim: ao entrar numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Queridos, peça ao Senhor, eu quero encontrar os filhos da paz. E Deus vai colocar no seu caminho. Se ele não é um filho da paz, não fica lá insistindo. Pode ser que mais à frente ele abra o coração. Mas se ele é um filho da paz, olha, você vai falar, já está pronto para receber a palavra. Ah, tão maravilhoso isso. Eu me lembro há muitos anos atrás, eu era bem jovem, uns 30 anos atrás eu acho. E tem uma cidade em Minas, onde meus pais moram. Aliás, meu pai já faleceu, mas a minha mãe ainda mora lá, chama Patos de Minas. E naquele momento, os irmãos estavam começando a congregar, eram poucas pessoas, acho que menos que 10 pessoas, e eles estavam evangelizando. E então, nesse evangelismo, eu fui passar 15 dias lá, com meus pais de férias, mas nós começamos a pregar o evangelho. E começamos a visitar as famílias. Uma pessoa lá tinha crido no Senhor, e então ela começou a nos levar as famílias dos parentes dela. E era muito maravilhoso, porque entrava na casa, e quando a gente começava a falar o evangelho, a casa inteira cria no Senhor. Aí olha, vamos lá na casa tal, mas olha, eles são muito católicos, são muito fechados, se prepare. Amém, chegávamos lá, começava, toda a casa cria no Senhor. Filhos da paz, filhos da paz, filhos da paz. Eu me lembro que eu estava na casa e comecei a pregar. Estava várias pessoas numa sala daquela família, e eu comecei a conversar com um dos membros da família, comecei a falar do Senhor ali para ele, estou ali falando, e até que chegou naquele ponto, eu disse, olha, se você quer receber Jesus, é simples, você confessa Jesus, faça uma oração, olha, repete comigo aqui, se você concordar essa oração. Quando eu falei, Senhor Jesus, ele falou Senhor Jesus, mas eu escutei todos na sala falando Senhor Jesus, todos estavam ligados, e eu nem sabia. Ah, queridos irmãos, comece. Eu me lembro que eu li um livro do Atmani quando era bem jovem, e ele ensinava lá que antes de falar de Jesus para as pessoas, a gente precisa falar a Deus a respeito dessas pessoas, orar por elas. E aí eu fiz uma lista, não sei quantas pessoas, acho que era quase 70 pessoas, e coloquei algumas pessoas do meu trabalho. E quando eu coloquei ali do meu trabalho, tinha um colega lá do trabalho que eu pensava assim, pô, esse aqui vai ser difícil, esse aqui vai dar trabalho. Mas eu estava orando, todos os dias orava para aquela lista, orava. E me lembro que a gente foi a nossa empresa nos mandou para fazer um curso fora, e ficamos 2 semanas num hotel, e no final, e eu tinha pedido, aliás, antes eu tinha pedido, Senhor, nesse encontro aí,
curso, eu quero ganhar pelo menos uma alma para o Senhor, me dê uma alma, né? Eu orava, orei, e passou o primeiro dia, primeira semana, nada, e se terminou a segunda semana, ninguém. E aí eu, puxa vida, aí teve uma festa lá, uma confraternização, um churrasco lá no último dia, né? E o pessoal bebendo demais, a bebedeira e tal. Mas, poxa, Senhor, eu vou lá, tá, sentei lá na mesa com o pessoal e sentei numa mesa que estava um desses colegas que orava por ele. Mas o pessoal já estava alto, né? Ele estava bêbado, bem bêbado, mas ainda consciente. Mas eu sentei naquela mesa, estou ali, de repente esse colega me vira: você tem que se redimir comigo. Você nunca me falou como é que eu faço para ter isso aí que você tem, como é que eu faço para aceitar Jesus? Bêbado, ali na simplicidade, ele estava com juízo, estava bêbado, mas estava entendendo bem. Orei com ele, creu no Senhor, veio a esposa, veio cunhado, veio a família do cunhado, veio várias pessoas. Hoje já dorme no Senhor, mas ele creu no Senhor. Parecia impossível, parecia que seria o último, foi o primeiro. Ah, queridos, Deus pode fazer coisas impossíveis. Me lembro de um jovem, hoje ele já não é jovem mais, mas a gente estava na família, num sítio, e ali a gente estava conversando das coisas de Deus, e eu estava evangelizando aquela família. Alguns membros da família, né, tinha o chefe da casa já era cristão, o irmão, né, ele já era cristão, tinham 2 filhos ou 3 já eram crentes também, mas a esposa não era, e ela era muito católica. Não é porque era católica que ela não era crente, é porque ela era católica, mas ainda não tinha experiência com Deus. Mas eu comecei a falar do Senhor, etc. e tal, estão falando das coisas de Deus, e ela veio a crer ali. Mas o que eu quero chamar a atenção é que tinha um jovem que estava lá nesse sítio, e aquele jovem, ele já tinha programado o suicídio dele para aquela tarde. E ele programou, fez todas as coisas, arrumou, tal. Eu não sabia disso, depois ele veio testemunhar isso para mim. Mas a gente estava lá na cozinha falando, e ele passou por perto, não entrou, mas ficou numa distância que ele conseguia ouvir as coisas que estavam falando. E ele foi salvo naquela tarde. Ah, queridos, se eu não estivesse lá falando, aquela pessoa teria morrido sem o Senhor, tinha tirado a própria vida. Você é a resposta de Deus para quem quer suicidar. Você é a resposta de Deus para quem está tão deprimido. Você é a resposta de Deus para quem está envolvido com tantos demônios. Você é a resposta de Deus para quem está sem esperança. Nós somos a resposta de Deus para esse mundo caído, irmãos. O pessoal faz muita estatística, principalmente os americanos, e eles já chegaram à conclusão, os cristãos mesmo, né? Já chegaram à conclusão seguinte: existem cruzadas, né, evangelísticas, que muitas pessoas creem no Senhor, multidão, às vezes eles confessam o Senhor, mas apenas 5% permanece. Olha que tristeza. Porque apenas evangelizamos, né, e não fizemos o discipulado ao Senhor, não cuidamos. Mas o que tem mais resultado é aquele evangelismo pessoal, 1 a 1. Esse permanece muito mais. Por que eu estou falando isso? Para te estimular que você é precioso nesse trabalho de ganhar pessoas para Jesus. Vai ganhar pessoas, vai testemunhar. Deus pode fazer coisas que você nem imagina. Eu podia contar algumas experiências até engraçadas, mas porque Deus faz coisas como Ele quer. Mas nós precisamos ir. Me lembro agora de lá no Rio de Janeiro, um irmão que reúne lá. Há muitos anos ele creu no Senhor, mas olha só como é que ele creu no Senhor, interessante. Ele e o amigo, puxando uma droga, cocaína, estavam já bem assim alto, mas o amigo dele era crente, desviado. Mas ali tomando a cocaína, aquele amigo que era desviado começou a pregar para ele, ali usando droga.
Mas naquele momento, aquele homem, ele creu no Senhor, usando droga. Deus é poderoso, irmãos. Deus é poderoso. Creia, quando você falar, você tem palavras de Deus, palavras de boas novas. As pessoas vão crer. Não precisa ser chato, mas sabe, peça sabedoria a Deus. E mais, peça o poder do alto, que as suas palavras sejam ungidas, que o poder de Deus venha, que você ore para as pessoas, elas recebam o poder de Deus. Uma das coisas que eu gosto de fazer muito é orar com as pessoas, às vezes na rua mesmo. E uma das coisas que ajuda muito é você ora, chega para a pessoa, às vezes você pergunta: olha, eu posso orar por você? Raríssimas vezes a pessoa diz não. Raríssimas vezes. E quando você ora, a pessoa abre o coração dela. E às vezes até mesmo você, ora com a pessoa: vem cá, você está com algum problema de saúde? Eu posso orar por você? E às vezes a pessoa é curada na hora. E ali abre a oportunidade dela conhecer o amor de Deus. Isso chama atenção, é a manifestação do poder do reino de Deus. Ela vai ser acionada por aquilo. Não quer dizer que ela vai crer porque foi curada. Às vezes ela foi curada, mas não quer saber de Deus, tudo bem. Como os 10 leprosos, os 9 não quiseram saber do Senhor, só um que voltou, mas foi abençoado. Você está abençoando vidas. Ore. Peça ao Senhor graça. Peça ao Senhor a unção do Espírito Santo. Você é a resposta de Deus. Ide, fazei discípulos. Continue as obras que Jesus começou. Seja um cooperador de Deus. Deixa eu fazer um desafio para você. Nós estamos em 2024. Se o Senhor não voltar até final desse ano, faça um propósito diante de Deus: eu vou ganhar pelo menos uma pessoa para Jesus. Eu vou orar, vou batalhar, se necessário eu vou jejuar, mas eu vou orar por pessoas, vou colocar numa lista o nome de algumas pessoas. Eu quero ganhar pelo menos uma pessoa para Jesus esse ano. Você aceita esse desafio? Levanta sua mão. Pai, em nome de Jesus, sela esse desafio no coração de cada irmão e irmã, Senhor. Senhor, que cada um aqui ganhe uma pessoa para Ti, mais que uma, Senhor. Dê alegria ao coração de cada um de ganhar pessoas para Ti. Pai, eu peço a Ti que o poder do Teu Espírito Santo venha sobre cada irmão e irmã aqui, Senhor. Que cada um possa sair, Senhor, falando das boas novas, testemunhando dos Teus feitos, amando as pessoas. Coloque paixão pelas almas no coração de cada um de nós aqui, Senhor. Oh, Senhor, não queremos ser passivos, mas queremos, Senhor, a Tua ajuda, no nome de Jesus. Amém, amém. Ore por isso, meu irmão, ore por isso. Não seja mais passivo no reino de Deus. Que bênção será multiplicarmos esse número de pessoas aqui por 2. Será maravilhoso. É tão bom quando chega novos na fé, batismos, novas pessoas. A igreja crescia, agora nós vamos dizer, estamos crescendo, estamos multiplicando, estamos crescendo em número, mais pessoas estão sendo salvas, estão chegando para o Senhor, aleluia. Ah, meu, não sossegue. Jesus disse: orai ao Senhor da seara para que mande trabalhadores, porque a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Não é ruim isso, não é triste essa palavra que os trabalhadores são poucos? Mas eu estou crendo que Jesus, por outro lado, está dizendo que os trabalhadores são poucos. Por quê? Porque esse mundo é muito grande. Bilhões e bilhões de pessoas, queridos irmãos, estão condenadas. Nós estávamos condenados, e bilhões de pessoas estão condenadas. Então, o máximo de obreiros que tiver, de trabalhadores, ainda será pouco, está certo? Mas e se você que já foi definido por Deus para um trabalhador ficar parado, é pior ainda. Ah, irmãos, diga para o Senhor: eu quero ser esse trabalhador do Senhor, um trabalhador, sabe, diligente na Tua obra, Senhor.
Diga para o Senhor, irmãos. Irmãos, se consagre ao Senhor. A vida cristã não é de brincadeira. Você é um servo de Deus, você é uma serva do Senhor. Você é um trabalhador, uma trabalhadora do Senhor. Diga: Senhor, me capacite. Eu sou esse trabalhador, Senhor. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eu era bem jovem e eu fiz essa oração uma vez: Senhor, eu quero ser um trabalhador do Senhor. Eu quero ser dirigente, eu quero me colocar aqui nesta resposta a essa oração que o Senhor falou para fazer. Passou poucos dias, foi um irmão na minha casa, ele tinha um dom profético. Ele começou a orar comigo e citou exatamente esse versículo para mim, na oração dele. Deus estava confirmando. Faça essa oração, irmão. Senhor, eis-me aqui, eu sou esse trabalhador, eu sou a resposta a essa oração, Senhor. Envio companheiros para estar comigo. Às vezes nos sentimos sozinhos, para fazer as coisas. Senhor, envie companheiros. Envie companheiros para pregarmos o Evangelho, para sairmos. Ah, querido irmão, se entregue ao Senhor. Eu quero dar para você 1 minuto pelo menos. Abaixe sua cabeça, coloque diante do Senhor, incline-se diante do Senhor, fale com Ele sobre isso, entregue a sua vida, se consagre ao Senhor e diga: Senhor, eu sou o teu trabalhador. Encha-me com teu Espírito Santo e me dê essa graça de ir na seara e fazer essa colheita para o Senhor. Pai, nós te damos graças por essa noite, pela tua palavra. Pai, eu rogo a ti, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo torne tudo muito real para cada um de nós. Senhor, essa lacuna que existe nas assembleias, que não exista mais, Senhor. Que hoje seja um marco na vida de cada uma das localidades representadas aqui, na vida de cada um de nós, Senhor. Senhor, que haja muitas salvações, que muitas pessoas venham crer no teu nome por nosso intermédio, Senhor. Senhor, nós somos esses trabalhadores e pedimos a graça do Senhor para sermos diligentes. Senhor, mas mais do que a graça, nós precisamos do poder do alto. Ó Senhor, mais uma vez rogamos a ti, derrame o teu Espírito Santo sobre cada irmão e irmã. O poder do alto, Senhor, para testemunhar por ti, para pregar o Evangelho, Senhor, para ganhar pessoas para ti, para libertar os cativos. Ó Senhor amado, nós pedimos a ti um revestimento de poder para cada um de nós. Senhor, e dê paixão, Senhor, nas almas perdidas no coração de cada um de nós. Batiza-nos no amor do Senhor, batiza-nos na paixão do Senhor. Ó Deus, pedimos a ti, no nome de Jesus, Pai. Assim como o Senhor nos confiou o ministério da reconciliação, que possamos exercitar esse ministério, Senhor. Dá-nos a graça, Senhor, dá-nos a graça. Senhor, que possamos falar do teu amor para as pessoas, com toda a graça que vem do alto, Senhor. E que pessoas e mais pessoas venham se render aos teus pés. Senhor, nós queremos chegar diante do Senhor com os nossos feixes, com as nossas mãos cheias de um feixe de colheita maravilhosa, Senhor. A seara, Senhor, é grande, os trabalhadores são poucos, mas eis-nos aqui, Senhor. Ó Senhor, nós louvamos a ti porque o Senhor quer fazer uma colheita, Senhor, e nós cremos que nesse último tempo o Senhor fará uma grande colheita, e nós queremos ser aqueles que colhem junto contigo, Senhor. Ó Senhor, queremos ter as mãos cheias, Senhor, de uma grande colheita para a glória do teu nome, Senhor.
Dá-nos essa alegria, Senhor, e encha-nos, Senhor, da tua graça para isso. Encha-nos com o poder do teu Espírito. Oramos no nome de Jesus, Senhor. Amém, amém. Amém, queridos irmãos, obrigado. Que Deus abençoe, que a graça do Senhor esteja sobre cada um. Amanhã ainda tem a responsabilidade de mais um tempo. Nós vamos continuar falando algumas coisas. Deus abençoe. Alguns irmãos me procuraram hoje para a gente orar por enfermos. Eu estou disponível, tá, irmãos? Às vezes as pessoas ficam um pouco retraídas. Eu estou à disposição. Se quiserem que a gente ore, a gente vai. Tá bom? Que Deus abençoe.